Eu tenho uma palavra que quero compartilhar com a igreja. Eu coloquei o título Capacidade de Reação em Deus. Diga assim, capacidade de reação em Deus. Antes de começar, eu só queria dizer que era meio que continuação de uma palavra que eu trouxe algumas semanas atrás sobre emoções santificadas. Nós vemos pela palavra de Deus que Deus espera que nós sejamos santos em todas as áreas. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. Eu trabalhei algumas semanas atrás trazendo uma perspectiva de que muitas vezes nós temos uma dedicação nessa santificação física, temos uma dedicação na santificação espiritual, mas a emocional muitas vezes a gente deixa entrar coisas no coração, acumular coisas no coração, e isso afeta a vida do cristão. E hoje eu quero seguir trabalhando nisso, que quando nós somos afetados, quando passamos por lutas na parte emocional, nós precisamos aprender com alguns homens de Deus que tiveram essa capacidade de reacionar, de reagir em Deus. Amém? Então, um contexto que eu vou ler daqui a pouco, Gênesis 49, eu queria que vocês entendessem que é quando o patriarca Jacó, ele já é um ancião, ele tem 130 anos de idade, ele já é aqui um homem transformado por Deus, já não é mais aquela cana que balança com o vento, é um homem de Deus. E ele chama os seus 12 filhos, ele quer abençoar os seus 12 filhos, e é como se fosse uma despedida. E quando chega José, que era o 11º filho, José ele escuta palavras muito proféticas, muito profundas. Então você tem que entender, imagine aquele ancião chamando os filhos, vem esse filho que o pai já sabe a história de vida dele, já sabe tudo que ele passou, e agora ele vai ser usado por Deus para falar algumas coisas, e queria que você prestasse atenção em Gênesis 49, 22 em adiante. Assim disse Jacó: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, atiraram contra ele e o aborreceram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, outra versão diz, são fortalecidos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra ou rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, outra versão diz dos céus em cima, com as bênçãos das profundezas, outra versão diz do abismo profundo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Diga amém. Cada coisa que o pai fala sobre o filho aqui tem um significado, a gente podia passar semanas aqui trabalhando cada uma dessas coisas, que ele foi um ramo frutífero, que seus galhos se estenderam sobre muros, tanta luta que José passou e ele venceu cada uma delas. Mas hoje o que eu quero me concentrar é na parte que ele fala sobre algumas flechas. Ele diz que ele foi flechado, os flecheiros lhe deram amargura, atiraram contra ele, o aborreceram, mas ele se permaneceu firme. E diz, os seus braços são fortalecidos, aí o pai diz, pelo poderoso de Jacó, pelo pastor, pela rocha de Israel. Então você vai ver que esse filho, que ele chama de filho distinguido entre os seus irmãos, tinha uma característica de se fortalecer no Senhor. Então entenda que José passou por tantas lutas, muitos de vocês aqui conhecem a palavra de Deus, mas ele teve também essa capacidade de ter uma boa reação no Senhor. Isso é algo tão importante, amados, porque é muito difícil na vida cristã, na vida do dia a dia, você não ser ferido, não ser, como eu trabalhei na última palavra, pisoteado, não sofrer. Até mesmo como igreja, a gente passa por tantos momentos e lutas que nós não pensávamos, imaginávamos, isso deixa feridas no coração, deixa desgaste. E aqui você vai ver um rapaz que passou por muito disso. Só que ele conseguiu vencer, ele foi frutífero. Nada dessas coisas conseguiu frear a obra de Deus na vida de José. Então, quando o pai descreve essa história, ele diz, ele foi muito flechado. Você vai ver a história, lendo a Bíblia, você quase não vai ver gente dando flechada em José. Você vai ver flechas emocionais. Você vai ver feridas na alma, traições, sendo vendido pelos seus irmãos,
enganado, indo para a cadeia, coisas injustas, amargura que podia entrar no coração dele, e ele deixar essa raiz de amargura crescer, mas de alguma forma esse rapaz conseguiu se fortalecer no Senhor e nenhuma dessas flechas pararam a vida dele. Então, essas flechas eu quero trazer para vocês a ideia como flechas de perseguição, de injustiça, de segundas intenções de outros para causar dano, de desprezo, de rejeição, de traição, de ofensas. Tudo isso são essas flechas que ele está dizendo. Ele foi flechado, ele foi amargado, né? Em Salmos 11, Davi falou um pouco sobre essas flechas. Presta atenção. Salmos 11, versículo 1 e adiante. Davi disse assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ou seja, tem flechas ocultas, escondidas, má intenções para serem disparadas contra os retos de coração. E aí ele diz algo profundo, Davi fala: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, Davi também fala de flechas escondidas, ocultas, para atravessar o justo de coração. São essas flechas que também vieram contra José, para atravessar o seu coração, para destruir fundamentos, para destruir uma obra de Deus. É interessante que Davi, nesse texto de Salmos, ele diz assim, ele estava sendo perseguido, né? E ele diz assim: a minha alma me fala, foge como um pássaro para o monte. Ou seja, desaparece, desconecta, faz alguma coisa, mas não enfrenta a luta. Mas aí ele diz assim: se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Então, algum tempo atrás, eu trouxe uma palavra usando esse texto como base para trabalhar nesse país a cultura que nós temos do Halloween, e nós sempre como igreja tentamos trazer algo no lugar, né, que é o Hallelujah, que nós chamamos, em vez de celebrar a morte, mas celebrar a vida. Quantos dizem amém aqui? E o que eu trazia era isso: o que adianta se esconder, ficar em casa, não fazer nada, achar ruim, brigar com esse evento? Pelo contrário, eu acho que a igreja não tem que se esconder como um pássaro, nem fugir por monte. Pelo contrário, ela tem que lutar firmemente contra essas portas do inferno que se levantam, justamente para quê? Porque se os fundamentos que nós cremos são destruídos, depois o que os justos podem fazer? Só chorar o leite derramado. Então o que Davi estava dizendo é assim: existem lutas que eu tenho que lutar, existem flechas sim, mas eu tenho que me levantar, eu não posso me esconder. Amém? Assim foi José. Essas flechas que o pai dele está dizendo são flechas que ele passou por elas e doeu. São agressões que ele passou, machucou, ficou marcado, e alguns textos que eu vou ler você vai ver como doeu, quanto doeu. Porque às vezes falar sobre José, falar a parte boa, a parte próspera, a parte de o segundo homem mais importante, tal, esse negócio todo, mas o processo doeu demais. E esse processo na nossa vida é igual. Às vezes você está aqui e passou por dores nos últimos anos, tem passado por desgastes e precisa entender que machuca, que dói, mas temos que sair desse lugar. E aqui em Gênesis 45:1 diz assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala, ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Ou seja, um choro de alma, um choro alto, uma dor profunda. E você está vendo esse homem, já um homem formado, já um governador, abrindo aqui o seu coração e colocando diante agora dos irmãos, diante de quem estava ali, essa dor para fora. Por quê? Porque ele tinha sido traído pelos de perto da sua própria casa. A última palavra que eu trouxe, eu trabalhei isso também muitas vezes, são esses de perto. Davi falava sobre isso, né? Eu estava preparado para o inimigo, eu estava preparado para aquele que me persegue, mas não você, meu amigo, meu íntimo, que andava comigo e comia comigo. De você eu não esperava. E aqui José é a mesma coisa. Então, quando tem esse reencontro, você está vendo aqui como se fosse, como a gente trabalha na igreja, uma cura, né? Uma cura interior. Outros homens passaram por coisas assim também. Moisés sofreu
esse tipo de coisa, Davi, Paulo, o Senhor Jesus. E aqui segue esse homem chorando, olha outros versículos, Gênesis 45, 14. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Gênesis 46, 29, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou. Quanto tempo diz aí? Longamente. Eu te pergunto, será que doeu, machucou todas as coisas que José passou? Sim ou não? Sim. Antes desses encontros aqui que nós estamos vendo de cura, de choro, antes disso acontecer, José teve alguns filhos, teve 2 filhos, e ele colocou nomes proféticos nesses filhos, e eu quero que você entenda que beleza era o que Deus estava trabalhando no coração dele, no meio de tanta dor. Gênesis 41, 51 diz assim, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha isso, meus irmãos. Aquela época, colocar nomes era algo profético, era algo significativo. E a primeira coisa que ele diz é assim, Deus me fez esquecer, Deus me fez superar. Deus me curou de lembranças tão ruins, de traumas tão profundos, de dores na alma tão fortes. Deus curou o meu coração. Você vê José o tempo inteiro falando de Deus. O tempo inteiro. Ele diz, foi Deus que me trouxe, foi Deus que me curou, foi Deus que fez. Deus me prosperou na terra onde eu tenho sofrido. O que ele está dizendo assim, apesar das lutas e aflições que eu passei e amargura, eu continuo dando fruto. Eu continuo frutificando. Eu pergunto, e você? Quantos de nós aqui, dessa igreja, apesar das lutas e dos sofrimentos e das amarguras, seguem frutificando? Ou têm o desejo de frutificar? José era esse homem, ele diz assim, Deus me fez prosperar nessa terra do meu sofrimento, e eu continuo sendo uma rama ou um ramo frutífero. Tanto que o pai dele diz, José é um ramo frutífero. E os seus galhos se estenderam sobre os muros, ou seja, não teve muro que me parou. Ou seja, tudo que você vê nesse homem, essa capacidade que ele tinha de reacionar, de reagir, ele está dizendo, foi Deus. Deus me fez. E é isso que eu quero trazer para a igreja nessa manhã. Essa capacidade que nós precisamos ter, meu amado, muitas vezes vai vir de uma busca profunda do Senhor, reagir em Deus. Não vai ser um líder, não vai ser um pastor, não vai ser uma coisa, não vai ser outra coisa, vai ser buscar o Senhor e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso me fortalecer em Ti. E é isso que o pai estava dizendo. Em Gênesis 49, 24, vou repetir, olha o que o pai disse. O seu arco, falando de José, porém permanece firme, e os seus braços são feitos fortalecidos ou ativos. Aí ele fala, foi pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor, pela pedra, pela rocha de Israel. O pai reconhecia. O pai via nele esse homem que tinha um relacionamento profundo com Deus. Esse homem que conseguiu se fortalecer no Deus do próprio pai. Ele aprendeu com o pai, mas aquele Deus do pai passou também a ser seu próprio Deus. E ele diz, foi Deus que ajudou esse meu filho a superar tanta angústia. Ele foi fortalecido no Senhor. Meus amados, todos nós vamos precisar disso. Se eu entrevistar qualquer um de vocês aqui, vocês vão me contar as dores, as marcas, o que machucou, o que tem no coração. A igreja é feita de pessoas feridas, de pessoas machucadas. Não só a igreja, a humanidade. Vai encontrar alguém que não tem nada para ser curado e tratado. Acho que só tem bebê quando está nascendo. Fora, se duvidar, ainda já nasce com alguma coisa, porque já é transferido ali da mãe, às vezes até coisas que não deveria ser transferido. Mas todos nós precisamos de ser tratados no nosso coração e aprender a reagir em Deus. Muitos homens de Deus fizeram isso, Davi também fez.
Vou só ler um pedacinho aqui de uma luta que Davi passou lá em Ziclag. Em 1 Samuel 36 diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. A mesma coisa que José. Se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Eu quero dizer que isso é uma excelência de espírito. Se você é uma pessoa hoje amarga, difícil, complicada, cara fechada, desagradável, eu quero dizer para você, você precisa procurar forças no Senhor, seu Deus. Porque em Deus existe essa fonte de alegria, essa fonte de gozo, essa fonte que não acaba. Se isso não chega até a mim, essa graça não flui, não é um problema de Deus, é um problema meu e eu preciso reconhecer. E esse reconhecimento é assim: Senhor, eu preciso disso que nós estamos falando esse ano, essa excelência de espírito. José, ele teve essa capacidade de ser excelente, tanto que o pai diz que ele era distinguido entre os irmãos, e muito foi porque ele buscou reagir em Deus. Ele tinha essa capacidade de voltar para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me fortaleça. Senhor, eu não estou entendendo agora, mas eu só vou entender depois, mas eu preciso de Ti. E assim cabe para todos nós. É muito difícil a gente não ser pisoteado, é muito difícil você terminar essa vida, como eu digo, com a pele lisinha, sem nenhuma cicatriz. Isso não vai acontecer. Nós vamos passar por lutas. Jesus disse que nós iríamos passar por lutas. O ponto é o que eu faço com as dores, o que eu faço com a amargura. Eu deixo entrar e criar raiz ou não? Esse José, ele aprendeu a assimilar, a processar, a colocar diante de Deus, e nunca, nada dessas coisas se transformou em algo crônico na vida dele. Pelo contrário, ele ia preso, ele prosperava na cadeia, e onde colocava esse rapaz, era bênção. Como? Podia ser um poço de amargura, mas não foi. Então ele tinha uma virtude, e essa virtude era essa capacidade de superar a amargura. Eu quero que vocês repitam isso: capacidade de superar a amargura. Você não vai ver jamais ele se entregando à vitimização. Nunca: ai, que pena de mim, coitado de mim, igual esses desenhos que a gente vê animado, né? Não, você vê se levantando, e esse homem é como ele dizia assim: a amargura não vai ter o direito de me prejudicar, a amargura não vai me afetar. E eu quero que você guarde isso no seu coração, porque muitas vezes, e é um erro nosso, nós achamos que temos o direito de estarmos amargurados. Nós achamos que nós temos o direito de eu sou assim mesmo por causa das coisas que eu sofri. Só que isso é uma prisão. Isso não é bom. Isso é altamente nocivo, diz a palavra de Deus. Hebreus fala sobre isso, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Outra versão diz: e busquem a santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, eu posso perder esse fluir da graça. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, Hebreus está dizendo: eu não quero que vocês permitam entrar nenhuma raiz de amargura, nenhuma. O nosso processo de santificação emocional deveria ser assim. A gente devia ter esse coração que sempre vigia essa parte emocional para não deixar olhos maus entrar, para não deixar um coração que não é puro entrar. Mas, como eu disse em algumas semanas atrás, essa é a área que às vezes a gente mais sofre e a que a Bíblia diz que mais a gente dá vantagem para o diabo sobre nós. Então aqui ele está dizendo: se nós não prestamos atenção contra essas raízes de amargura, primeira coisa que ela vai fazer, ela anda contra a graça de Deus. Eu começo agora, aquilo que me tocou anos atrás e fez fluir na minha vida, esse desejo de buscar a Deus, essa alegria de servir ao Senhor, aquele arrepio de estar na presença de Deus, você fala: não sinto mais nada. Muitas vezes é raiz de amargura, muitas vezes. Como eu digo, a graça de Deus não tem limite, não para, não deixa de fluir. Se não está chegando, é algo que me contaminou. E o que é? A palavra de Deus está dizendo: a raiz de amargura anda contra a graça, o fluir da graça de Deus. Aqui ele está dizendo: você pode perder, cuidem que ninguém se exclua. Não é que Deus que vai te excluir, é que você não se exclua
de ter esse coração como você tinha antes, desde o começo. Ele está dizendo, se você não cuida disso, ela vai trazer falta de paz, vai perturbar as outras pessoas, vai contaminar não só você, mas agora vai contaminar a outros. Então, a raiz de amargura é altamente nociva. Estamos de acordo aqui, igreja? Sim ou não? Amém. O negócio é que, na prática, nós, normalmente, quando somos feridos, quando nós passamos por alguma dor, nós achamos que nós temos o direito de ficar desse jeito e nós justificamos. É altamente justificável de ser assim, desse jeito, pelas lutas que eu passei. Então, automaticamente, nós vamos reagindo como vítimas. E aí nós sofremos. Nós sofremos em todas as áreas. O problema é que quanto mais tempo dura esse processo de ser ressentido, de ter ressentimento, ressentimento, entenda que é ressentir, é ficar sentindo de novo, sentindo de novo, sentindo de novo. Quanto mais tempo você fica nesse negócio, mais compromete as suas reações. É o que a Bíblia está dizendo. Você vai contaminando você, vai contaminando todo mundo, e muitas vezes é exatamente isso, é guardando o ressentimento. Sendo que nós temos um Deus que é uma fonte inesgotável de cura. Aqui você vê José buscando no Senhor essa cura e reacionando, reagindo, essa capacidade de buscar em Deus, e é isso que eu quero ministrar à igreja. Nós precisamos disso. Amém, meus amados? Você recebe isso no seu coração? Amém. Quando o Filho de Deus ele se entrega a essa lógica da justa amargura, eu tenho o direito de ficar amargado, você automaticamente bloqueia a fonte de vida que nós possuímos, que é, como eu disse, a graça de Deus. Qual a consequência de ser assim? Ficar doente, se adoecer. E nós nos enfermamos. Então, para superar, como José fez, para ser esse filho distinguido, para ser esse ramo frutífero, para ser como ele colocou o nome em um dos filhos, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Para ser assim, nós precisamos da mão do Senhor, nós precisamos perdoar, nós precisamos esquecer, como ele diz, Deus me fez esquecer. Tem coisas que você precisa esquecer. Tem coisas que você tem que passar a página. E não ficar remoando a vida toda. José disse, Deus me fez esquecer. Mas como assim, José? Tudo que você passou, Deus me fez não ser afetado. A cicatriz está aí, mas não para a minha vida. Não dói mais. Eu sigo em frente, eu limpei meu coração. Amém, meus amados? Você recebe isso no seu coração? Então, saindo um pouco de José, depois eu vou voltar para ele, eu quero te mostrar um outro exemplo bíblico de uma pessoa que não quis abrir mão desse direito de ter amargura no coração, esse direito de ficar amargada. Era como se essa pessoa talvez olhasse para a própria vida e dissesse assim, por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, eu tenho assim, certeza que o melhor lugar é ser desse jeito. Essa pessoa ressentida a minha vida inteira. Essa pessoa que eu vou falar com vocês, ela se agarrou à justa amargura. E teve uma consequência. Quero trazer o exemplo de Mical. Mical, ela foi a esposa de Davi, ela foi uma mulher que não conseguiu vencer o que a Bíblia diz para a gente vencer a raiz de amargura. Última referência que você vê de Mical, um versículo sobre ela, está em 2 Samuel 6, 23, e diz assim, e Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Quem conhece a palavra sabe que não era só uma esterilidade física, mas era em todas as áreas. E se você entender, nós vamos entender hoje, você vai ver que isso foi consequência de amargura acumulada. Diga assim, amargura acumulada. Parou a vida dessa mulher. Entenda que ela tinha tudo para ser uma fonte de influência positiva para Davi. Davi era um líder. Davi era rei. Davi, ele era um homem que ia poder fazer muita diferença e fez, e se tivesse do lado dele essa mulher de Deus, curada, sarada, superada nessas áreas de amargura, podia fazer muita diferença, mas ela não quis. Ela resolveu se apegar nas suas dores e tristezas e ficou parada. E assim são muitas pessoas. A maioria das pessoas, como ela,
pode dizer assim: eu tenho motivo para ser ressentido, eu tenho motivo para ser ressentida. Então vamos entender um pouquinho a história de Mical com Davi. Mical amava Davi. Na realidade, ela estava apaixonada. Davi matou 200 filisteus. Por causa dela, era como um dote, como um preço que ele teve que pagar para poder casar com ela. Sabe o que é matar 200 filisteus, meu amado? Não era moleza, não. E tirou o prepúcio. Você imagina esse processo. Vem cá, um prepúcio, 2, 200. Talvez naquela época era um negócio romântico, não sei. Talvez as mulheres falam: meu Deus, 200 prepúcio por mim. Sei não, algo devia ter acontecido ali que era apaixonante isso. Mas vamos ler. 1 Samuel 18, 20. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e quando Saul soube disso, ficou contente. 1 Samuel 18, 27. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios, os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por esposa sua filha Mical. Então, pronto, ganhou o coração. Já estava apaixonado, agora com 200 prepúcios, já era. Não sei, talvez alguém gosta disso aí. Algum aqui quer 200 prepúcios de filisteu que não? Saindo um pouquinho aqui, só para contar algo, quando eu conheci a Lana, a minha esposa, eu fazia aviação. Só para vocês saberem como é que funciona para conquistar, ok? Aqueles que querem uma dica aí. Aí eu fazia aviação, e parte do processo de fazer aviação era voar longas distâncias. E uma vez eu saí com um amigo daqui de Kendall, do aeroporto de Kendall, esqueci o nome lá do aeroporto, Miami, e aí eu fui para Key West. E passei o dia em Key West, precisava fazer essas horas de voo, e na volta era meio de noite, e eu estava voltando, e a Lana estava no Brasil, e ela me ligou, eu atendi o celular, o avião nessa altura, avião pequeno, né, gente? Não é esses avião grandes. Voando aí a 5.000 pés, eu não lembro, por aí, 8.000. O telefone funciona, eu atendi, era ela. Aí eu falei: dá 10 minutos aí e me liga de volta. Ela: ok. Aí eu estava voando. Aí tinha um aeroporto embaixo, eu acho que era o aeroporto de Marathon. Aí eu falei, meu amigo era o Marcinho, eu falei: Marcinho, vamos pousar o avião que eu preciso falar com a Ana. Ele falou: como? Eu falei: vamos pousar aí, brother. Ele falou: mas como assim? Eu falei: dá para pousar, não tem um procedimento que a gente aprendeu, estudou e tem como fazer? Ele falou: sim, tem. Eu falei: então vamos. E aí a gente fez todo o procedimento para pousar e acender a pista, que a pista estava apagada, mas tem como você acender a pista de aeroporto pequeno, assim, com o procedimento que você faz no avião. E eu desci, pousei, a Lana ligou de volta. O que aconteceu? Eu falei: não, eu baixei o avião para falar com você. Pronto, apaixonou. Não foi? Pronto. Só, melhor do que 200 prepúcios de filisteu. Amém, meu amado? Precisa esse negócio todo, não. Mas aqui, como não tinha avião, foi prepúcio de filisteu mesmo. Então, a menina apaixonada por Davi, Davi apaixonado por ela, mata 200 filisteus. Negócio maravilhoso. O pai ali deu a aprovação, deu por esposa, tudo para caminhar e dar certo. Mas aí você sabe que o sogro Saul ficou com inveja de Davi quando começou a tocar nas rádios lá de Israel, que Davi matou muito mais que ele, e que Davi era o cara, e o povo gostava muito de Davi, Davi era amado por todo o povo, e aí entrou inveja no coração de Saul. Saul começa a perseguir Davi, e Davi tem que fugir. Davi tem que ir embora. E essa moça que amava Davi, apaixonada por ele, que arriscou a vida por ele algum tempo da vida dela junto com ele, depois você lê isso na sua casa, 1 Samuel 19, ela agora ficou abandonada. Davi teve que ir de um dia para a noite embora. E aí, esse tempo durou, alguns que estudam a palavra de Deus, dizem que esse tempo de Davi ficar longe de Mical durou 10 anos. De um dia para a noite, essa mulher ficou abandonada, perdeu aquela paixão da sua vida, perdeu aquele rapaz promissor. Saul, o pai dela, com o tempo, arrumou outro marido para ela, arrumou um homem chamado Paltiel, que também aparentemente amava Mical bastante. E ela teve que recomeçar a vida dela. Então você imagina aquela mulher que o marido foi embora, está fugindo por causa do pai, e eu acho que 10 anos, imagina ela esperando, acho que Davi vai voltar para me pegar,
por que Davi não me levou junto com ele? Eu queria ir junto com ele. Nós dois ia lutar contra Filisteu, contra tudo. E não voltava, não voltava, não voltava, não voltava. Até que foi morrendo isso. O pai arruma outro. Ok, vamos com Paltiel então. E casa com ele, vive com ele, recomeça, reconstrói a vida ao lado desse homem. Ela tem que esquecer aquela primeira paixão, tem que enterrar aquele amor, tem que ajustar todas as coisas da sua vida. E quando tudo parece que se encaixa com esse novo marido, Saul morreu, Davi volta, Davi é ungido rei. E quando Davi é ungido rei de todo o reino, guess what? Davi quer trazer Mical de volta. Davi tem uma ideia e ele manda os seus servos ir lá trazer. 2 Samuel 3,14, Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa. E ele voltou. O que você acha disso aqui, meu amado? Se coloca aí, irmãs, no lugar de Mical. Não tem opinião, não tem voz, manda tirar do marido, arranca lá daquele homem, foi abandonada pelo primeiro, substituída por outras mulheres. Se você conhece a palavra de Deus, sabe que quando Davi largou Mical e foi fugindo, ele passou esse período, caverna de Adulão e tudo, ele pegou outras mulheres. Uma das mais famosas que as irmãs aqui devem conhecer era a mulher de Nabal, Abigail. Mas fora dela teve um monte. Foi trocada, foi um monte de coisa. E ela agora tem essa outra história com esse outro homem, e de repente agora vem uma ordem dizendo: Davi quer você de volta, arranca ela desse homem. O homem vem chorando no caminho inteiro, atrás. Um dos soldados chega e fala: volta para casa, acabou, já era. Essa é Mical. Eu te pergunto agora, você acha que Mical tinha o direito de estar amargada, sim ou não? Qual é a resposta normal? Sim. Esse é o problema nosso. A amargura não é um direito, a amargura é uma prisão. Mas nós entendemos que é um direito. Por tudo que Mical sofreu, por todas essas coisas que têm acontecido, ela agora vai permanecer o resto da sua vida como uma pessoa amargada. Você não vê Mical buscando a Deus, você não vê ela buscando a capacidade de reação em Deus como José fez. José passou por as mesmas coisas. Mas a diferença era que um reagiu em Deus, e a outra quis se apegar às suas amarguras. Passa o tempo, Mical agora está dentro da casa, dentro do palácio, junto com Davi. Davi agora tem a ideia de trazer a arca do Senhor de volta, a arca da aliança. E quando essa arca vem voltando para Jerusalém, a distância de Davi e Mical emocional era enorme. As agendas eram diferentes, a cabeça era diferente, era um negócio complicado. 2 Samuel 6,16 diz assim: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração, longe. Versículo 20, quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Briga de marido e mulher. Isso aqui com certeza é nos gritos, viu? Isso aqui não é calminho assim, não. Você imagina. Ele me nomeou líder de Israel, não foi seu pai não, me nomeou a mim, o povo de Israel e tal, e continuarei a celebrar diante do Senhor, e pá, e para lá e para cá, confusão. Eu te pergunto, qual é o contraste desses dois aqui? Grande ou pequeno? Enorme. O muro altíssimo, que a Bíblia diz
que José, os ramos dele passaram por esses muros e ele foi frutífero. Mical não conseguiu passar por esses muros. Os galhos dela pararam nos muros da amargura e ela travou a vida dela. Agora aqui você vê reações carnais, confusão, partidarismo familiar. Minha família é melhor que a sua, escolheu eu, escolheu você, escolheu eu do que o seu pai. Confusão, ciúmes. Chama de nomes aqui, porque a Bíblia é muito polite, mas aqui, com certeza, estava chamando, você é um sem vergonha, quem é você para fazer um negócio desse? Com certeza, a baixaria foi grande, o barraco, como a gente diz em português. Tudo isso, meus amados, é por coisas mal resolvidas, coração ferido, coração magoado. E ela tinha razão de estar assim? A gente acha que sim. Mas morreu sem dar frutos, morreu sem ser uma bênção, morreu apegada a essas coisas, sendo que talvez se tivesse buscado o Senhor, tudo isso podia ser transformado. Estamos entendendo o que a gente está falando aqui, meus amados? São coisas difíceis, profundas, não é simples trazer aqui uma palavra em 40 minutos e estudar tudo isso, mas que o Espírito Santo ministre ao seu coração e ao meu coração, que nós não temos o direito de ficar amargados, não existe esse direito. Se você crê nisso, você precisa hoje mudar o seu coração e pedir, Senhor, me dá um espírito excelente. Eu não posso ser como Mical. O Senhor tem algo mais para mim. Amém, meus amados? Você recebe isso no seu coração? A gritaria aqui com certeza foi grande. E a Bíblia diz em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar a outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Nesse contexto, aqui traz todas essas características. No meio ele está dizendo, são essas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, não entristeça, não apague o Espírito Santo de Deus. Uma das primeiras coisas que apaga e entristece o Espírito Santo de Deus, palavras torpes, palavrão. Não cabe para o cristão andar com palavrão e achar que está agradando o Senhor. Quando Isaías entrou na presença de Deus e viu Deus sentado no seu alto e sublime trono, ele diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem de boca suja. E aí Deus manda um anjo pegar aquela brasa viva, tocar na boca e diz, o seu pecado, Isaías, foi perdoado. É pecado, mas a gente acha que não. E aqui você está vendo uma lista de coisas que vai dizendo, isso entristece o Espírito Santo, isso bloqueia a graça do Senhor. E ele diz, a amargura é igual. No mesmo jeito de palavrão que a gente não gosta, a amargura é igual. Indignação, ira, gritaria, calúnia, todas essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Mical se apegou a isso, não largou esse sentimento, isso trouxe insegurança, trouxe ciúme, toda a confusão veio sobre a casa dela. Então, aquela mulher que podia ser bênção, podia ser boa influência, não conseguiu superar as suas tristezas e amarguras, e ao mesmo tempo que corria lá embaixo em Jerusalém um avivamento, vamos assim dizer, um novo tempo, uma nova unção, algo fresco acontecendo, a Bíblia diz que Mical estava de longe, da janela, olhando. Fria, cheia de desprezo por Davi o tempo inteiro, cheia de críticas. E o que bloqueou todas as fontes de vida dessa mulher? Raiz de amargura. Morreu amargurada, e a Bíblia diz, sem filhos. Roubou de Mical tudo que ela tinha direito. Roubou alegria, prazer, confiança, todas as coisas. Em contraste, a gente vê José. José também que sofreu traição, sofreu desprezo, incoerência, um monte de coisa. Você vê esse rapaz dizendo, não vou deixar entrar raiz de amargura no meu coração. Eu vou selar o meu coração no Senhor. Eu não tenho o direito de viver amargurado. E essa mente deu a ele essa capacidade de vencer, essa capacidade de prosperar no meio da sua dor. E é onde o pai dele disse, ou ele mesmo disse, quando ele botou o nome no filho, Deus me fez esquecer a casa dos meus pais, a casa do sofrimento. Tudo isso foi Deus que fez.
E eu quero te dizer, meus irmãos, de que é muito difícil. Se nós não nos apegarmos a Deus mesmo e lutar essa luta com o Senhor, pedindo a Deus essa capacidade de reagir no Senhor, é muito difícil a gente não viver uma vida amargada dentro da igreja, porque a gente vai passar por lutas. O que acontece é que tem gente se convertendo agora, gente querendo mais de Deus agora, gente buscando mais do Senhor agora, gente querendo andar nos caminhos do Senhor agora, e vai receber tudo que Deus tem para eles, como aconteceu com você anos atrás. E eu pergunto, por que 10, 15, 20 anos depois não é mais a mesma coisa? Não é Deus. Deus está pronto para fazer com qualquer um que está se chegando agora. Se 10, 15, 20 anos depois não é a mesma coisa do fluir, é nossa culpa. Nós não entendemos a cruz de Cristo, porque nela tem perdão, nela tem cura inesgotável para superar em Cristo todas as nossas lutas e aflições. Quantos dizem amém aqui? Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Por isso, amado, você precisa, e minha amada, renunciar a toda raiz de amargura. A Bíblia diz toda, não deixa. E você precisa hoje receber uma capacidade de reagir em Deus. E um dos momentos mais fortes da vida desse homem foi quando ele vai se encontrar outra vez com toda a família, e aí nós vemos que ele não deixa todo o ressentimento e a amargura vir para fora, pelo contrário, ele abençoa os seus irmãos, ele abençoa a sua família. Os irmãos achavam que ele ia se vingar. Os irmãos achavam assim, só quando nosso pai, Jacó, morrer, prepara que José vai se vingar da gente. Pense que ele vai descer a lenhada na gente. E ele diz, não vou fazer isso. Como que eu vou me colocar no lugar de Deus? Homem curado. Os irmãos falam, a gente vai te servir como escravo. Ele diz, não, eu vou abençoar vocês. Eu sei que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. E a Bíblia diz que ele tranquilizou. Olha José, meu amado, que podia ter tudo para ser como Mical. A Bíblia diz, José tranquilizou o coração dos seus irmãos com a sua bondade. Que coração é esse? É um coração parecido com Jesus. Amém, meus amados? Mical ficou presa na amargura. Perdeu a visão. Enquanto Deus estava movendo algo novo, ela não conseguiu perceber, ela não conseguiu ver nada do que o Senhor estava fazendo. E eu quero te dizer, meu amado, tem um tempo novo sobre nós, tem um tempo novo sobre a igreja, um tempo novo sobre você. Sempre Deus manda um maná fresco com azeite novo, sempre. O ponto é, eu consigo ver, eu consigo perceber ou não. Se os meus olhos são maus, se o meu coração é negativo, eu vou perder aquilo que Deus está fazendo agora. Mas se eu sou como José e eu limpo o meu coração, eu começo a ver Deus em tudo, porque bem-aventurado, feliz, são os limpos e puros de coração, porque o que acontece com eles? Eles verão a Deus. José, então, por ser assim, o pai olha e diz, ele foi diferente, distinguido de todos os seus irmãos. Foi uma bênção. Por quê? Porque ele decidiu pelo perdão, decidiu por buscar em Deus forças, ele abriu mão de tantas coisas ruins para buscar no Senhor esse coração puro. E por ter esse coração, ele abriu caminho para a bênção sobre a vida dele, José, e ele também abençoou toda a sua família. Mical não conseguiu fazer nada disso. Pelo contrário, ela não conseguiu ser uma bênção. Que Deus nos abençoe e que nos ajude. Amém, igreja? Que Deus nos capacite a viver nesse lugar saudável com olhos bons. Que Deus nos capacite a decidir colocar o nosso coração naquilo que dá vida, naquilo que avança com o reino. E as flechas que vieram contra você e contra mim, como vem contra qualquer homem de Deus, que a gente possa ter o escudo da fé e apagar essas flechas acesas. Em espanhol é incendidas, não sei em português mais como é. As flechas acesas, né? Os dardos inflamados, acho que é o versículo, eu leio mais em espanhol hoje, mas os dardos inflamados. Né? A Bíblia diz, tomem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar os dardos inflamados do maligno. Você precisa disso no seu coração para frear essas flechas. E quando isso entra na minha vida, entra na sua vida, meu amado, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E aí é onde o mesmo versículo que José falou sobre, que Jacó falou sobre o seu filho José, eu quero que também falar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Coloca a sua mão aí no seu coração.
Eu quero dizer assim, que o seu arco, meu amado e minha amada, permanece firme, que os seus braços são feitos fortalecidos pelo poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela rocha de Israel. Esse é o seu Deus, é aquele que você vai reacionar nele, e é o Senhor que vai te levantar. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo assim sobre a sua vida. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Glorifica ao Senhor com suas palmas. Passe para aqui, ministério de louvor. Quero orar por você, para que a gente possa terminar. Como eu disse, meus amados, é muito difícil a gente não passar por nada nessa vida. Mas eu quero orar com cada um que aqui está. Não sei como está seu coração. Eu sei que muitos de nós aqui, nos últimos anos, passamos por tantas lutas, talvez você não se vê mais o mesmo que antes. E é normal. Algumas semanas atrás eu disse que quando nós passamos por alguma ferida, você nunca mais é o mesmo, você precisa decidir, né? Depois que você é pisoteado, você tem que decidir, isso vai ser para o bem ou isso vai ser por mal. Então, nenhum de nós aqui é a mesma pessoa de antes, nem tem como ser. Mas a decisão do que eu vou fazer daqui para frente é nossa. Amém, meus amados? Por isso eu quero te chamar aqui profeticamente, se você quer pedir ao Senhor, Senhor, cura o meu coração, Senhor, me limpa. Senhor, eu coloco agora diante de Ti toda a tristeza, toda a amargura, todo o peso. E eu quero ser como José. Eu quero ser esse ramo frutífero nessa terra de sofrimento. Eu quero reconhecer que o Senhor vai me fortalecer. Enquanto os irmãos ministram uma canção, rapidinho, passa aqui na frente, deixa eu orar com você, profeticamente, em nome de Jesus. Não tenha pena, não tenha vergonha, passe aqui. Amém. Igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Senhor, e essa é a nossa oração aqui, Senhor, essa manhã. Pai, nós precisamos desse coração como o Teu, esse coração curado, esse coração transformado. Espírito de Deus, só o Senhor pode, Senhor, fazer isso, completar essa boa obra que o Senhor começou. E eu oro por cada irmão e cada irmã que aqui está, Senhor, agora em nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe da luta de cada um, Senhor, o Senhor sabe da tristeza, da amargura, do peso. Mas Tu és o mesmo Deus que cura, Senhor. Tu és o mesmo Deus que fortalece, como o Senhor fortaleceu José. E eu lhe peço agora, Senhor, que o Senhor fortaleça, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui em nome de Jesus. Que cada um receba agora, Senhor, a capacidade de reagir em Ti, Deus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, faça, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. E devolva, Senhor, a alegria, Senhor. Devolva, Senhor, o sorriso, o gozo, Senhor. O prazer de Te servir, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, que nada, Senhor, pare e freie a vida, Senhor, de nenhum desses meus irmãos, em nome de Jesus. E nós declaramos agora cura sobre cada um, Senhor. Deus amado, começa, Senhor, a tocar, Senhor, a alma e trazer cura das feridas. Quando nós, Senhor, abrimos nosso coração, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Tem um bálsamo preparado, Senhor, que nos cura em nome de Jesus, que o Senhor possa sim fazer na vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos e irmãs. Pai, nós profetizamos cura essa manhã, Deus, em nome de Jesus.
E lhe peço, Senhor, que o Senhor possa restaurar, Senhor, e completar essa linda obra que o Senhor começou. Oh Deus, todo espírito contrário agora, Deus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Para trás, Satanás, de cada vida, Senhor. Pai, pedimos reforço agora sobre cada um. Cura, Senhor, passa o teu bálsamo. Eu sei que o Senhor está fazendo. Começa a clamar no seu lugar, meu amado, minha amada. O Senhor está aqui, não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Como o Jancinho disse, se apegue à arca de Deus agora, em nome de Jesus. Oh Deus, como José do Egito, nós nos apegamos a Ti, nossa força, oh rocha de Israel, socorro presente no meio da angústia. Tu és o Deus que nos cura. Como igreja agora cura as feridas, Senhor, do Teu povo, em nome de Jesus. Libera agora um bálsamo de cura, Deus, de alegria e de gozo. Repreendemos agora Satanás. Se ganhou vantagem entre nós com qualquer raiz de amargura, nós agora renunciamos o direito da amargura. Pelo contrário, Senhor, nós nos apegamos a Ti, Deus, e declaramos que vamos ser frutíferos, que nós não vamos ser estéreis, Senhor, em nome de Jesus. Vamos gerar filhos espirituais, vamos ser uma casa de frutos. Nossos ramos se estenderão sobre os muros, em nome de Jesus. E vamos receber todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Recebemos o Teu toque, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Tu és bom, Senhor. Tu és o Deus que nos cura. E nos apegamos a Ti, Jesus. Receba toda a honra, toda a glória. E segue trabalhando, Senhor, com cada um. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. E a igreja diz o quê, meu amado? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Glorifica o Senhor. Dá um abraço aí no seu...